Gilberto Rocha Júnior é ator, dublador, locutor e jornalista. É locutor, apresentador na Rádio USP e dublador em diversos estúdios de São Paulo. É narrador do anime Cavaleiros do Zodíaco, locutor comercial, narrador esportivo, coaching pessoal e profissional e professor de narração esportiva e dublagem pelo Senac de São Paulo. Grande colega meu, só que agora ele não está mais aqui em São Paulo, né? Está nos Estados Unidos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Ponto de Equilíbrio. E hoje nós vamos falar sobre o mundo da dublagem, da locução, o jornalismo. Coisas que acontecem na televisão, no rádio, no cinema, mas que às vezes esses heróis passam até desapercebidos e desconhecidos porque não aparecem como vai aparecer hoje. E é com prazer que eu recebo Gilberto Rocha Júnior. Gilberto, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Denis, um prazer estar aqui com vocês, pessoal do Ponto de Equilíbrio, um programa que eu tive oportunidade de conhecer pela internet e, assim, os temas que vocês abordam, procurando informar, além de entreter, a informação, a prestação de serviço, que é muito importante, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre sua área, né? Locução, jornalismo e televisão, de um modo geral, Sim, né? A nossa área, né? A nossa área, é verdade. A dublagem, eu falei que passa desapercebido, por quê? A pessoa, às vezes, reconhece a voz e fala, gozado, mas a voz desse personagem não é a voz que estava no outro, não é aquele cara da novela que também faz isso e aquilo. Como é essa identificação do público com o dublador? Ela se dá principalmente num setor específico que envolve os animes, né? Os animes e desenhos mais populares, né? Ou séries também, séries spin-offs de grande repercussão. Você tem um público cativo que valoriza o trabalho do dublador. No meu caso específico, eu comecei a me tornar conhecido principalmente por um anime, né? Eu sou narrador dos Cavaleiros do Zodíaco. E é um anime que eu não conhecia a dimensão dele até o momento em que eu fui chamado para gravar. O narrador, na época, era o Jonas Mello. O Jonas desistiu do projeto e a produção, né, da dublagem estava a cargo da Alamo. Hoje já não existe mais a Alamo, né? E me chamaram para cobrir. Para mim era mais um trabalho como qualquer outro, né? E eu fui fazer. E, de repente, o meu nome começou a ser ventilado, redes sociais, buscadores, e eu não estava entendendo por quê. Foi aí que eu fui tomar a dimensão do que significava, né? O Cavaleiros do Zodíaco e a amplitude que isso gerava em relação a quem assistia, acompanhava o trabalho do dublador, porque, como você mesmo disse, é um trabalho muito de bastidor. Dificilmente a figura do dublador aparece, salvo nesses casos, né? Hoje, a dimensão do trabalho do dublador já é bem maior, o público já tem não apenas conhecimento, mas envolvimento com o nosso trabalho, seja através de workshops, feiras, exposições, enfim, tem uma série de atividades e eventos que fazem com que o nosso trabalho se aproxime mais, né, do grande público. Nos Estados Unidos, principalmente esses dubladores mais famosos, aí tem exemplo da série dos Simpsons, né? Sim. Eles renovam lá o dublador, né? O dublador não, quem empresta a voz, né? O Homer, a Marge, etc. Ganham coisa assim de 5, 6 milhões de dólares por temporada, só para emprestar a voz. É uma coisa assim assustadora. E artistas famosos também participam disso. Mas aqui no Brasil, como é feito esse contato? Como é que, por exemplo, de repente eu gostei da voz dele. Eu queria que ele emprestasse a voz a esse personagem, ou dublasse esse personagem. Como é feito esse contato? Como gira o mundo de vocês? Bom, só para poder contextualizar essa questão que você colocou em relação aos Estados Unidos e os dubladores, né, que ganham fortunas lá. A gente não deve caracterizar esse trabalho feito lá, especificamente nessa área, como dublagem. Na verdade, trata-se de voz original.
Ou seja, o filme, ou a produção, ela é desenvolvida em cima da interpretação do ator. Então, lá o processo é o contrário. O ator vai no estúdio, grava as falas e depois a produção insere nos personagens. Então, né? primeiro é feito a gravação. Exato. Exato. Eu não sabia desse detalhe. É por isso que chama-se voz original. Eles que colocam a primeira voz naquele personagem, naquele trabalho. Então, por isso que é uma negociação diferenciada, envolve questão de direito autoral, direito conexo. Aqui também tem, mas de um outro formato. Então, é claro que os contratos lá são realmente fora de qualquer parâmetro aqui nacional, a não ser quando há o uso de atores consagrados da TV em produções de dublagem, como é costume, né? Por exemplo, eu mesmo já gravei com Sabrina Sato, Felipe Dilon, né? Mas para mim o melhor de todos, assim, aquele cara que, além de ser um grande ator televisivo, de teatro, enfim, cinema principalmente também, mas domina muito bem a dublagem, que é o Selton Mello. O Selton é fantástico. O Selton é fora de série, né? Em qualquer área que ele atua. É um gênio, é um gênio. Bom. Agora, em relação à questão de escolha, bom, primeiro que é um mercado muito restrito. Para você trabalhar com dublagem, você tem que ter o registro de ator, né? O registro profissional, isso é verificado em qualquer pessoa que chegue em algum estúdio de dublagem. E, assim, vou falar na teoria, tá? A teoria diz o seguinte, que você entra no estúdio, pede para fazer um registro de voz e aguarda a oportunidade. Um diretor, de repente tem um personagenzinho, um vozerio que a gente chama, né? Então, por exemplo, tem uma cena de um restaurante, dois personagens principais estão conversando e fora, assim, durante o ambiente, né, da cena, certo, personagens conversando, comendo, enfim, aí você coloca a sua voz sem texto programado, nada, na hora, no improviso, para preencher a boquinha dessas pessoas que não estão aquele em evidência. burburinho, né, em volta da conversa. Exato. Então, na teoria, é assim. Antigamente, inclusive, era engraçado. Como eram pouquíssimas casas de dublagem em São Paulo, eu destacaria na época a antiga AIC, que hoje é a BKS, e a própria Alamo, acho que eu me recordo, eram essas. Então, o que acontece? A pessoa que era pretendente para a área chegava, se apresentava, tal, pedia uma oportunidade e ficava na parede. E era engraçado que tinha filas na parede, né, para esperar uma chance. A hora que pintasse uma oportunidade, uma falinha aqui, ele ia e aí ia construindo, digamos assim, a sua participação. Agora, na prática, nos dias de hoje, eu vejo uma série de situações. Existe o talento, e esse talento, com a pouca oportunidade que ele tiver, ele vai ser reconhecido. Já aparece. E existe também, infelizmente, né, a famosa panelinha, onde eu sou seu amigo, você é o diretor de dublagem, eu sou seu amigo, eu puxo o seu saco e você vai já indica, me escalar. Então, né, acaba facilitando o caminho. Exatamente, é o atalho, né, que existe, é inegável, e muita gente entrou por esse atalho na dublagem, só que eu digo o seguinte, no final das contas, o que vale é o talento e a competência. Então, ficam sempre aqueles que têm essa condição. Aqueles que não têm, naturalmente, com o tempo, são alijados no mercado. Eu li recentemente, que para mim foi também novidade, as primeiras novelas da Eva Vilma eram dubladas, não era a voz dela. Exato. Na verdade, a captação do som era até interessante, né? Aquelas fitas Akai, que você tinha que... O rolo, né? Você tinha que cortar a acetona e fazer a emenda. Não tinha divisão de canais. Não tinha divisão de canais. Então, era um processo bem artesanal, bem manual. E a captação do áudio, quando você gravava, por exemplo, uma novela, ele era deficitário, muitas vezes devido à questão de ser gravado num som ambiente. Isso acontecia muito no cinema, né? Então, você era obrigado a dublar a si mesmo depois para ficar uma qualidade, né? Não, mas o caso da Eva Vilma que me surpreendeu era uma outra pessoa.
Acontecia. E ela depois falou que começou a fazer fono, etc. E aí superou, era a voz dela mesmo. Mas no começo de carreira era uma outra pessoa. Isso aconteceu muito com muitos artistas, mas também envolve questão de contrato e outra, a metodologia, né? O processo de dublagem, apesar de ser característico do trabalho do ator, mas a técnica ela é diferenciada. Eu costumo dizer que todo ator se torna um ótimo... Aliás, todo dublador se torna um ótimo ator, em qualquer das suas variantes. Mas a recíproca não é verdadeira. O ator que é de teatro, de televisão e que nunca fez dublagem, quando ele vai para um estúdio de dublagem, ele vai sentir. Mesmo tendo vozeirão. O vozeirão pouco importa na dublagem, né? Aliás, existem dois conceitos que são totalmente falhos, né? As pessoas pensam que é assim, mas não é. Primeira questão do vozeirão, isso seria diferente da locução e da dublagem. Locução, lógico, tem que ser uma voz postada, mais forte, etc. E nem isso mais, sabia? Não. Denis, acabou essa questão da voz empolada, da projeção, né? da questão da autoridade da voz. Terminar a frase para cima, Exato, como a gente aprendia, né? Você não pode ir diminuindo a fala, você tem que manter. Exato, né? Quando você vai dar hora, por exemplo, costume, até no interior ainda fazem, agora são 15h23! Exato. Acabou isso, né? Você tem que ser natural. Na locução comercial, inclusive, eu acho até um absurdo, mas é isso que eles estão procurando. Nem ator mais eles procuram, porque antes era exclusivo para locutor. Aí eles chegaram e falaram, não, a gente quer alguém que interprete, que não tenha só voz, que saiba interpretar. E aí começaram a chamar ator. Hoje não. Hoje eles querem alguém que tenha voz natural, entre aspas, né? Ou seja, aquele que tem vícios, aquele que tem uma voz que não é trabalhada. Agora, veja bem, um ator, e até mesmo locutor, ele treina a sua voz para fazer tipos, interpretar, passar emoção. E se esse profissional, ele não sabe, quer dizer, o estúdio procura algo que seja diferente, tem alguma coisa errada. Porque esse profissional é o apto para fazer esse tipo de coisa. Exato. Né? E aí começam a trazer gente que não tem nada a ver com o meio, começa... É um sistema antropofágico, né? Porque você começa a abrir para quem não é capacitado e o mercado tende a declinar a qualidade, principalmente daquilo que é oferecido. Mas e as vozes também tem aquele detalhe, né? Falando da minha geração já mais velha, pessoal mais velho, associava muito a voz, a locução, à loja ou ao produto que era veiculado. Exatamente. Existiam vozes marcantes, né? Claudinho Branco, esqueci o nome do rapaz que fazia o Mapping, né? Que também já faleceu. Exato. Nós tivemos aqui com o da Casas Bahia, que até hoje... Né? O Luiz Lafay, que fez a Casas Bahia também. O meu pai, falecido Gilberto Rocha, ele foi um dos fundadores do Clube da Voz. E ele era a voz padrão do Mastercard. Aquela existem coisas que o dinheiro não compra. Exato. Ele foi a primeira voz, depois que ele faleceu, entrou o Mazieiro. Meu pai também era a voz padrão durante 17 anos do Vinólia. Sabonetes de Vinólia, uma sensível diferença, tal. Então, naquela época, eu chamo da época de prata do rádio, né? A era de ouro foi das grandes cantoras, enfim, mas a era de prata era dos grandes locutores, das vozes que faziam a diferença, né? Existem até hoje essas vozes, né? O Clube da Voz é uma referência de mercado, mas o contexto, principalmente dentro do rádio, acabou. Hoje não se contrata mais essas grandes vozes, esses profissionais que fazem a diferença pelo gogó. Hoje, a situação de mercado, principalmente no rádio, mudou e mudou radicalmente. Você chegou a fazer algum tipo de serviço associando a sua voz a um produto, a uma loja? Sim, ou não? sim. Durante uns 4, 5 anos, eu fui a voz varejo da Fiat, né? Era uma campanha nacional e eu gravava toda semana, por exemplo, eram 12 peças que iam ser veiculadas semanalmente para todo o Brasil, né? Esse é um dos trabalhos, inclusive, né, para você ver como que são as coisas nesse meio, como é que funciona esse trabalho e como é que se troca nesse trabalho. Na questão da Fiat,
eu tinha um contrato com a produtora, né, que fechou comigo. O cliente ouviu minha voz num filme de dublagem, que era do Austin Powers, e achou legal, tal, o meu timbre de voz e quis que eu fizesse esse trabalho. Bom, eu fechei um contrato com eles, onde o valor que eu ganhava por peça não era grande. Mas pelo volume de trabalho, então compensava para mim, né? Eu ganhava no montante. Bom, continuei fazendo esse trabalho durante um bom tempo, até que mudaram de produtora. E aí me chamaram, Rocha, tem aqui a gravação da Fiat e a gente quer marcar com você. Eu falei, tá, tudo bem. Só que é o seguinte, aquele cachê que você ganhava, agora mudou, agora é metade. Eu falei, olha, sinto muito, não tem como. Vocês vão atrás de outro, porque por esse valor não vou fazer. Ah, mas aí você vai perder esse trabalho. Então, paciência, eu tenho o meu preço, o meu valor, quem dá sou eu, não é você. Bom, resultado, eles desligaram, foram atrás de alguém, não sei quem. Só que, quando eles apresentaram para o cliente falou, não, eu quero a voz dele. Aquela voz do outro. Do outro, no caso eu. Aí ligaram para mim de novo, eu falei, tem que ser com você mesmo, a gente falou com o cliente, tem que ser com você, então fica aquele valor mesmo. Eu falei, negativo. Aquele valor era uma relação de confiança que eu tinha com a produtora e com o cliente. A partir do momento que você disse não para mim, quebrou. Isso quebrou, acabou. Agora eu quero o triplo. Por quê? Porque eu já sabia que a partir do momento que eles já tinham essa ideia de mudança de cachê, eles iam tentar dar um jeito de buscar outra pessoa, não iam ficar comigo. Então eu falei, bom, já que é assim, eu não vou facilitar. Resultado, eles pagaram o triplo do valor que era anteriormente combinado comigo. Isso acontece com frequência nesse meio. Mas como você trata o cachê? Vamos separar. Se você for contratado para uma dublagem de um personagem de um filme, esse contrato é feito o quê? Por horas de serviço, pela obra, por dia, por mês? Como é feita essa relação? Então, primeiramente, na dublagem, especificamente na dublagem, primeiro o diretor de dublagem vai fazer a escalação do elenco, o cast. E aí ele verifica, então não vamos supor, ele vai ver a minha situação. Bom, o Rocha ele vai ter a participação no filme ou na obra de 30 anéis, né? Anéis era uma denominação antiga na dublagem que significava a inserção de 20 segundos de uma cena. Então, cada anel são 20 segundos partidos, né, do filme ou da produção, onde você é remunerado por anel. Tá? Então, isso ficou, apesar de hoje não existir mais anel, porque é tudo digital. Você tem... Antigamente existiam pistas muito delimitadas, 2 ou 3 pistas para você gravar todo mundo. Então era comum vários dubladores gravarem tudo junto. Né? Exato. Hoje uma não. cena precisava de todo mundo. Exatamente. Hoje tem uma cena com 30 pessoas ao mesmo tempo e você vai gravar sozinho. Depois vem outro e grava a parte dele. Então mudou, mas a questão do anel ficou. Então você é remunerado pela quantidade de anéis que você tem na produção e pela relevância do personagem. Ou seja, se você é um protagonista, se você é um personagem de apoio, né, um coadjuvante, então existem essas faixas remuneratórias, né? A exceção se dá quando alguém é global, alguém famoso, que aí o cachê dele é à parte, é negociado caso a caso. Isso na dublagem de um filme ou de uma série. Exato. E no caso da locução, é por obra, por tempo, como é feito? Na parte da locução, existe hoje assim, uma negociação que é muito variável e é de acordo com o posicionamento de cada profissional. Por exemplo, chega uma produtora, liga para mim e fala, olha, a gente tem aqui um teste, né, para um job que a gente tem aqui um cachê de R$500 para você. Você topa? Né? Antigamente não era assim. Antigamente os cachês eram altíssimos, né, para fazer uma gravação. Eu cito bastante o caso do Ferreira Martins, né, que até hoje é o maior nome na locução comercial. Até hoje ele dá o preço que ele quer. Só para o nosso telespectador profissional, em que produtos ele trabalhou? O trabalho? Os grandes produtos, né? Bradesco, propaganda de carros, aquele vozeirão que
preenche toda a sala, né? Ele é um caso à parte, ele dá o preço dele, né? Então, na maioria dos casos, devido até mesmo a essa questão de prostituição da profissão, né? Hoje, você vê na internet pessoas que se dizem locutores oferecendo off a R$10, R$5. Quer dizer, é o preço que eles estão dando, né? Então, que moral que eles vão ter um dia de querer cobrar mais do que isso? Não tem, né? Eles estão dando o preço dizendo, olha, eu valho isso, o meu preço é esse, ou seja, eu não sou nada. Então, assim, o valor é muito negociado pelos profissionais de fato, né? Então, eu me posiciono nessa categoria porque eu valorizo o meu trabalho. Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu cheguei no estúdio, fui gravar um teste. E esse era um estúdio que até gravava com frequência, então, porque geralmente até no teste você cobra, você tem que cobrar. Porque também é seu tempo que Exatamente, tá lá, né? Não dá para você fazer tudo de graça. Mas como eu já tinha um vínculo com essa produtora, eu fui gravar e não cobrei. Mas aí não rolou, eu fiz o teste, ninguém me comunicou nada, tal, passou o tempo, tá bom, não rolou. Aí era a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. O Brasil perdeu para a Holanda, aí entra o comercial, uma propaganda da Coca-Cola, e aí era uma animação gráfica, né? Um garoto jogando bola num campinho descampado. Eu lembro. E aí começa a virar um estádio grande, né? E aí entra um dirigível. De repente a minha voz lá, bem-vindo à Copa do Mundo 2014 FIFA no Brasil. Assim, caiu meu queixo, né? Eu falei, peraí, como assim? E era só um teste que você tinha feito. Teste. Aí liguei para a produtora. Não, houve um problema, não sei o quê. Olha, me liga semana que vem, a gente vai resolver isso. Eu falei, meu amigo, já está no ar. Então, você primeiro veicula, depois você vai querer combinar? Isso é sério, isso é grave. É o já contrário, tá no ar, né? Aí passa-se o tempo, passa uma semana, duas, e só me enrolando, 3, 4, 5. Aí o que você faz? Você é obrigado a trazer os seus direitos. Acionei a Coca-Cola. Não acionei o estúdio, porque não adianta ficar nessa lenga-lenga, não ia resolver. Bom, aí quando chegou na Coca-Cola, aí a coisa realmente resolveu. Só que aí o caldo já tinha entornado, né? Eles queriam um valor, eu falei, olha, não dá, agora tem que ser por isso. Mas, pô, é muito caro, eu estava falando, mas meu amigo, você fez algo errado e depois disso daqui, depois dessa reunião que a gente teve aqui, você não vai mais me chamar. Eu não vou mais ser chamado para nenhuma produção, porque eu fui atrás dos meus direitos. Eu dei toda a chance do mundo de você vir conversar comigo, de a gente acertar, você não fez. Agora, eu sei que apesar de eu estar correto, eu vou ser penalizado depois. Então, é uma maneira de, pelo menos, eu não sair de mão vazia. Então, isso acontece muito na parte de locução comercial. Existem pessoas que agem de má fé. Existem pessoas que, por desconhecimento de como funciona o mercado, como deveria funcionar, agem de uma forma não ética. Então, é complicado. Não existe um padrão. Existe uma observação. Você tem que estar atento. O profissional hoje, quando ele grava, ele tem que ter todas as salvaguardas do mundo para não entrar numa furada e, de repente, ver sua voz veiculada sem autorização. E a tecnologia evoluiu muito nessa área? Demais, demais. Hoje você pode gravar em casa, tendo um bom microfone, um bom condensador, né? Um software de gravação, uma acústica boa, você grava com qualidade de estúdio, né? Então, facilita muito o trabalho, principalmente daqueles que não estão nas grandes cidades, não estão em São Paulo, Rio. Então, há um mercado competitivo muito grande devido ao avanço tecnológico. E quando você empresta a voz a um personagem? Você já chegou a fazer isso aqui no Brasil ou não? Sim, vira e mexe a gente brinca com a voz, né? Uma coisa que... Então, essa que é a minha dúvida, porque de repente é uma voz de criança, ou tá chorando, ou tá rindo, e você improvisa tudo aquilo lá na hora. Então, o grande segredo da dublagem, se você pudesse definir a dublagem numa palavra, seria empatia. Ou seja, a capacidade que você tem de sair de si mesmo e observar o mundo com os olhos de outrem. A dublagem faz isso o tempo todo, né? Então, um dos erros bem característicos de quem vê o trabalho da dublagem, admira a dublagem, mas não sabe como ela é feita, é achar que o dublador é imitador.
Dublador não é imitador. Apesar de gostar de imitar, apesar de gostar de brincar com a voz, né? Mas ele não é. Na verdade, já foi feito um trabalho de interpretação na língua original daquela produção e o dublador ele vai ter que repaginar essa mesma emoção, as qualidades que foram colocadas naquele personagem na língua portuguesa. Ele não vai inventar nada, ele pode, pela criatividade. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Exige, como eu falei, a empatia. Vou dar um exemplo, 2 exemplos até para você. Um foi quando meu pai faleceu. Meu pai era dublador também, né? Além de locutor, um dos grandes locutores, ele também dublava. Ele fazia a voz do Fantasma, né? Dos Defensores da Terra, enfim. E aí o que acontece? O estúdio, de propósito, a BKS, né, me chamou, tinha uma escala, e eu cheguei lá, eu fui dublar, e o meu personagem interagia com outro personagem. Esse outro personagem foi meu pai que fez. Que legal, né? E aí, assim, na hora, naquele momento, eu não sabia de nada, eles fizeram uma surpresa para mim, eu tive que dublar, ouvindo a voz do meu pai e mantendo todo o meu equilíbrio, né? Quer dizer, não é fácil. Quando minha mãe faleceu, foi uma coisa... Foi pior porque não foi uma, digamos assim, uma homenagem, nada disso. Mas minha mãe faleceu 2 anos depois do meu pai. E assim, eu tinha uma escala no estúdio e era uma escala que não dava para adiar. Foi no dia do enterro da minha mãe. E tinha prazo para entregar para o cliente, aquela coisa toda, e eu tive que ir. Então, quando eu cheguei no estúdio, eu saí do velório, fui para o estúdio, aí eu mentalizei e falei, bom, aqui, nessa porta, eu me dispo, deixo o meu eu aqui, e a partir de agora eu me anulo. Cheguei, entrei no estúdio, aí peguei o meu personagem, o personagem era se não me engano, era Dinotopia o nome da produção. E era um mercador viajante, ele arrotava e dava gargalhada, e era um personagem nada a ver com o momento que você estava passando. Nada a ver. E eu consegui fazer. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, assim, graças a Deus, com qualidade. Aí terminou, saí do estúdio, peguei eu de volta e fui chorar a morte da minha mãe. Coisas acontece. Que o artista... você estava falando, eu estava lembrando, João Kleber, um abraço, um beijo no seu coração, trabalhamos juntos aí na Rede TV, e ele uma vez comentou comigo, ele falou, Denis, eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu estava descendo de um voo no aeroporto do Nordeste, se não me engano, e eu ia fazer um show de humor numa montadora, fui contratado. E aí, quando eu saí, tocou meu celular, era minha irmã, falando, olha, sua mamãe faleceu, volta para cá. Ele falou, não, eu tenho um compromisso. Ele falou, e eu subi no palco, exatamente. Eu deixei o João Kleber lá, subi o humorista, fiz o show, voltei, chorei, entrei no avião novamente e vim para o velório da minha mãe. Isso é empatia. Isso é profissionalismo também. É profissionalismo, mas se o profissional não tiver essa capacidade de ser empático, ele não consegue fazer. Não consegue. Porque ele carrega as emoções dele junto. E o ator, ele por essência, ele é um transmissor de emoções. Ele é alguém que se doa, que se entrega ao personagem, à cena específica e passa uma mensagem. E para ele ser efetivo na transmissão dessa mensagem, ele tem que se anular. Nosso tempo está acabando, eu queria te pedir uma coisa. Tem alguma voz famosa que você possa imitar para a gente agora aqui, para o telespectador? Então, como falei, dublador não é imitador, né? Eu posso... Depois eu mando para Marcela alguns trabalhos que eu tenho Ótimo. Principalmente na parte de game. Game eu tenho bastante coisa, inclusive. Somente para moçada, é adolescente agora, né? Então. Está em moda aí. Tem várias produções, como o Shadow of Mordor, que é uma continuação do Senhor dos Anéis. Né? Eu fiz o Marreta de Sauron. Ele era um dos generais do Sauron, né? Eu fiz esse personagem. Também eu fiz o Jay Blazkowicz na série Wolfenstein, onde é uma história que conta que na Segunda Guerra quem venceu foi o eixo, né? Então os nazistas tomaram o mundo, dominaram o mundo. Então eu faço a série O Líder da Resistência. Homem-Aranha também faço um personagem no Spider-Man 4. 4 não. É a última, né? O Spider-Man, enfim.
Então tem bastante coisa aí, mas eu procuro não fazer imitação, porque você, por exemplo, eu posso carregar a minha voz, fazer um personagem mais carregado, ou senão uma coisa meio grave, né? Estamos aqui, queremos acabar com isto. Você faz um personagem assim, como eu gravei para o LoL, League of Legends, um personagem que, aliás, dei até spoiler aqui, porque o personagem ainda não estreou, né? E faço personagens com vozinha pequenininha, assim, meio que uma coisa de cartoon, fazia coisa, sabe? Enfim, dá para brincar com a voz, né? Então, assim, depois eu convido o pessoal a conhecer mais o meu trabalho, mando o endereço do site. Nosso tempo está acabando, já queria abrir um espaço. Se você quiser deixar algum contato aqui, rede social ou algum outro recado ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Me encontro no Facebook, né? Gilberto Rocha Júnior. No Instagram também tem a minha participação. Meu e-mail é gibarrochajr@gmail.com. No Facebook tem uma página que eu mostro meus trabalhos, mas qualquer coisa específica a gente está aí pronto para ajudar, né? A gente está trabalhando também na parte de palestras, né? De consultoria em termos de coach, treinamento, enfim. E quem quiser, tiver interesse com esse nosso trabalho, fica à vontade, vai ser um prazer aí. Eu agradeço muito a você, toda a sua produção. O programa de vocês é maravilhoso, profissionais assim que fazem a diferença. Às vezes aquele trabalho de formiguinha, né? Muitas vezes no bastidor a pessoa não tem visibilidade, mas faz um trabalho tão importante para a comunidade. Não tenha dúvida. Né? E você dá esse espaço, é um espaço maravilhoso, você está de parabéns. Imagina, foi um prazer recebê-lo aqui, Gilberto. Prazer todo meu. E se você quer assistir novamente a esse programa, como a qualquer outro programa já veiculado, basta acessar o nosso canal no YouTube, canal do programa Ponto de Equilíbrio no YouTube, você está vendo aí na sua tela. Lá você encontra desde o primeiro programa até o mais recente. Ele é atualizado toda semana. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.